Ladainha de São Roque. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. São Roque, rogai por nós. Homem repleto de fé, rogai por nós. Homem de oração, rogai por nós. Modelo de esperança, rogai por nós. Modelo de santidade, rogai por nós. Fiel discípulo, Rogai por nós. obediente e dócil à divina vontade, Rogai por nós. espelho de caridade, Rogai por nós. mensageiro zeloso do Evangelho, Rogai por nós. exemplo de humildade, Rogai por nós. modelo das virtudes cristãs, Rogai rogai por nós. Desprezador das riquezas deste mundo, rogai por nós. Mestre do desapego, rogai por nós. Compromissado com os pobres, rogai por nós. Cheio de amor para com os doentes, rogai por nós. Missionário da misericórdia, rogai por nós. Amigo da natureza, rogai por nós. Peregrino da fé, rogai por nós. Paciente nos sofrimentos, rogai por nós. Confiante nas perseguições, rogai por nós. Auxílio contra as pestes, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó gloriosíssimo São Roque, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oremos, ó glorioso São Roque, atingindo pela peste, sofrestes tantas tribulações e sofrimentos, abandono e desprezo. Concedei-nos a vossa fortaleza e a resignação nas provações da vida e das doenças, para vivermos com fidelidade nossa fé. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. É com grande alegria que hoje nos encontramos aqui para juntos, devotamente, louvar ao glorioso São Roque, padroeiro de nossa comunidade. Intenções da Santa Missa. Pelas almas Mauro Gilger e Maria Gilger, Margarida e José, Salvador, Rosa, família Neves, Hélio de Jesus Rosa, Dirceu Trintim, família Almeida, família Souza, família Camargo e Ferrari, Hélio Cardelli, 8º mês, Benedito Leroy e família Segato. E pelo aniversário de Paulo Benedetti. Pela ação de graças, pela recuperação de Paulo Adriano, pela saúde de Clélia Ferraz, Antônio Mateus e todos os falecidos do Piquirá. A palavra de Deus é vida e salvação. Nesta celebração, acolhamos com amor esta palavra e deixemos que ela nos transforme e nos oriente, assim como ele fez na vida de São Roque. Fiquemos em pé e cantando, demos início à nossa Santa Missa. São Roque amado, nosso protetor, trazer
dos seus bens e tornou-se um pobre. Na era distante não tinha alegria, o povo atacado por epidemia. Ó São Roque amado, nosso protetor das epidemias, és o defensor. Indo para Roma para venerar São Pedro e São Paulo, queria honrar. A sua viagem foi interrompida para servir os doentes e ganhar a vida. Ó São Roque amado, nosso protetor das epidemias, és o defensor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, hoje encerramos as festividades de São Roque, lembrando este nosso padroeiro tão querido. Nós queremos pedir nesta missa a intercessão de São Roque para que nós também sejamos santos e também aqueles que padecem por algum tipo de enfermidade, que por intercessão de São Roque recebam de Deus o consolo e a graça da cura. Colocando-nos diante dele com sinceridade, reconheçamo-nos pecadores, peçamos perdão para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos.
agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Pai, como ensinastes à vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos, a exemplo de São Roque, praticar obras de caridade para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará todo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura.
Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com os vossos dons, os vossos povos são fecundos, transborda a fatura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua descendência daquele que sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Certamente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Se alguém precisar sentar, tem aqui 4 lugares aqui na frente, pertinho de São Roque, aqui, ó. Se quiserem, se tiver alguém que queira sentar. Como o padre vai falar só um pouquinho, não precisa nem sentar, né? Só um pouquinho mesmo. A primeira leitura traz uma expressão bastante conhecida, né, para nós. Não sei se vocês se recordam, lembram aquele hino que a gente canta no mês de setembro? É como a chuva que lava. Tua palavra é assim, não passa por mim sem fazer, né, sem deixar um sinal. É baseado nesse texto, esse canto. E o texto de Isaías diz exatamente isso. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, fazê-la germinar, dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Isso nos faz refletir. Quais são os frutos que a palavra de Deus já produziu no coração de cada um de nós e na nossa vida? Quando nós escutamos atentamente a palavra, naturalmente, a palavra confronta a nossa maneira de viver. E confronta questionando-nos. Porque muitas vezes a gente escuta, né? Escuta por esse ouvido e solta por esse, e a palavra não penetra. E aí a gente não observa, porque a gente não prestou atenção, ou porque não estávamos com o coração suficientemente aberto, ou porque não estava com o coração suficientemente preparado, a palavra passou e não produziu fruto. Isto é, nós escutamos muitas vezes a palavra. Se você pode perguntar-se aqui, qual versículo da Bíblia você sabe de cor? Certamente todos nós teríamos algum versículo para citar. Certamente todos aqui faríamos referência
a um versículo que em um determinado momento da nossa vida marcou a nossa vida. Mas muito mais do que citar versículos de cor, a gente precisa ter coragem de deixar que a palavra confronte a nossa vida. Porque muitas vezes nós escutamos a palavra e ela não faz diferença na nossa vida porque a gente não quer fazer nenhum esforço ou a gente não quer ter nenhum tipo de comprometimento e aí a gente continua do mesmo jeito. Ouvimos, meditamos, escutamos, mas passa desapercebido. Não temos a coragem de confrontar a nossa vida, de perceber. A palavra me leva a esta mudança. A sair desta situação e caminhar segundo aquilo que o Senhor nos propõe. Buscar com sinceridade viver a palavra que Deus nos revela. É certo, muitas passagens da Sagrada Escritura a gente não entende. Tem passagens complicadas, tem passagens difíceis. Não essas que nós acabamos de ouvir, essas desse domingo é mais fácil. Mas existem palavras na Sagrada Escritura que a gente lê, que a gente escuta, que às vezes a gente não entende. Ou, não sei, talvez para vocês não existam, exista só para o padre. Vocês são já mais experimentados na palavra, e, portanto, a palavra já está, já está enraizada no coração de vocês e não existe palavra difícil. Mas tem, para mim tem. Alguns textos que eu não consigo entender. Um jovem monge estava preocupado com algumas palavras difíceis que ele lia e não entendia. E ele vai reclamar para o abade, dizer: ensina-me certas palavras que eu não consigo entender. E o abade, muito sereno, muito tranquilo, deu uma ordem para aquele jovem monge. Eu quero que você pegue aquele cesto ali, debaixo do puleiro das galinhas, vá até a bica, encha-o de água e traga-o para mim. O jovem monge achou essa ordem um tanto quanto esquisita, porque afinal de contas ele pensou: como vai ser possível trazer água no cesto? Mas ele fez um voto de obediência. E foi lá, pegou o cesto que estava debaixo do puleiro das galinhas e foi para a bica. Colocou o cesto debaixo de água, tirou o cesto, estava vazio. Colocou de novo, estava vazio. Fez isso durante 5 vezes. Insistiu, porque eu teria feito só uma vez. E num dado momento ele cai em si e disse assim: esta ordem do abade é impossível ser cumprida. Não tem condições de pegar água no cesto. Ele disse: vou reclamar. Chegou, pediu licença para falar. O abade percebeu a angústia e disse: meu filho, o que te angustia agora? Fale. Ele disse: mestre, é impossível trazer água no cesto. Não tem condições, como é que eu vou conseguir pegar água no cesto? E o abade deu uma risadinha de canto de boca, quase que tirando sarro daquele monge. Disse: sim, meu filho, isso é impossível, não tem como você trazer água no cesto. Mas você notou como estava o cesto quando você o pegou debaixo do puleiro das galinhas? Ele disse: sim. E como é que estava? Todo sujo. Pois bem, e como é que está o cesto agora? Aquele jovem monge disse: está todo limpo. E aí o abade concluiu: pois bem, meu filho, a palavra de Deus produz este resultado em nossa vida. A gente pode ler e não entender, mas toda vez que a gente lê, a palavra de Deus nos purifica um pouquinho. Toda vez que a gente lê, a palavra de Deus nos purifica um pouquinho. Então, se você lê algum texto da Sagrada Escritura e não entende, o que você deve fazer? Ler de novo. E se não entender? Ler de novo. E se não entender? Ler de novo. E se não entender? E se não entender? E vai lendo até entender.
Se não entender nada, cada vez que você lê, a palavra vai purificar em você um pouquinho. E você vai ser cada vez mais parecido com aquilo que Deus deseja. A palavra, portanto, vai produzir fruto no seu coração e na sua vida. Quando menos você esperar, você vai estar produzindo o fruto da palavra de Deus. De tanto que você leu, de tanto que você escutou Deus falar em sua palavra. Por isso que esse texto do profeta Isaías nos questiona nesse sentido. Porque muitas vezes a gente lê correndo, desatento, e a gente acaba não experimentando, não saboreando. O uso do celular também, às vezes ajuda que a gente fique meio lento para essas coisas. A gente fica tanto tempo no celular, né? Como seria bom se a gente tratasse a Bíblia do mesmo jeito que a gente trata o celular, não seria? Quantas vezes por dia você pega no celular? Quantas vezes por dia? Você nunca parou para contar, né? Se você contasse quantas vezes você pega no celular por dia e você fizesse a mesma coisa com a Sagrada Escritura, eu garanto que você lia a Bíblia, em pouco tempo você lia a Bíblia inteirinha. Porque eu acredito que você pegue no celular mais de 50 vezes por dia. Eu tenho quase certeza. Mais de 50 vezes por dia você pega no celular. Você nem se dá conta disso. É tão automático. Claro que alguns fazem uso do celular para trabalhar. Isso também é uma ferramenta importante. Né? Mas como é que a gente faz com a Sagrada Escritura? A gente tem o mesmo cuidado? Lembrei aqui de uma outra historinha. O padre foi fazer visita na casa de uma família e fez a refeição, conversa vai, conversa vem. E quando chegou, notou que tinha na mesa da sala, aquela mesa de centro da sala, uma Bíblia. Na casa daquela família. Aí depois do almoço, conversa vai, conversa vem, o padre falou assim, eu vou fazer um teste com essa família. Pegou um talher do jogo de almoço e colocou no meio da Bíblia. E foi embora. Passou um ano daquela visita, aquela família de novo convidou o padre para ir lá, fazer refeição. Fizeram refeição, comeram, conversaram, partilharam a vida. No final da conversa, a dona da casa chegou para o padre como quem não quer nada e disse assim, padre, por acaso, assim, por esquecimento, o senhor não levou um talher aqui de casa embora da outra vez que o senhor esteve aqui? Assim, padre, eu não estou acusando o senhor, nem estou dizendo que o senhor tem agido de má vontade, mas será que, por descuido, o senhor não levou um talher daqui de casa embora? E o padre riu, né, porque já entendeu do que se tratava, e fez a pergunta, tem Bíblia aqui nessa casa? E a pessoa disse, sim, padre, tem Bíblia. A senhora pode pegar para mim um pouquinho a Bíblia? Pegou a Bíblia. E o padre disse, abre a Bíblia. Abriu a Bíblia. Quando abriu, estava o talher que o padre tinha feito um ano atrás, tinha usado um ano atrás, colocado lá. Abriu exatamente onde estava o talher. Se tivesse lido a Bíblia durante um ano, não teria nem sequer imaginado que o padre tinha. Então, vejam, são duas pequeninas histórias que faz a gente pensar como nós fazemos, como é a nossa relação com as Sagradas Escrituras. Será que a Bíblia não está, como está na casa de algumas pessoas, aberta lá no Salmo 90? Fica o tempo todo aberta no Salmo 90. Tem até grosso de...
de visitas, né? Aqueles que fica nas bordas, sabe? Que você passa o dedo assim e fica, sabe? Quando fica daquela cor. Criando poeira. E aí, essas mesmas pessoas que tratam a Sagrada Escritura com total descuido, com total desleixo, reclamam das dificuldades e dos problemas que enfrentam e dizem, não sabe de onde vem tanto problema. Por que tem tanta dificuldade? Por que tem tantas situações difíceis? Então, para que a palavra de Deus produza resultado, fruto na nossa vida, a gente precisa fazer o propósito de ler. De ler, não deixar lá de enfeite. Alguns mais disciplinados leem com um caderninho de anotação e vai anotando no caderninho, né, as passagens mais fortes, as provocações, as realidades que precisa viver. A palavra vai produzindo resultado. Se a palavra não produz fruto, não é porque a palavra é infértil ou porque a palavra está desatualizada, mas foi eu que não quis, foi eu que não abri, sou eu que não dei condições para que a palavra produzisse fruto, porque eu me contento por mim mesmo, eu me basto por mim mesmo, não preciso mais de Deus. E também a palavra dele não faz diferença. Como alguns dizem que é um livro ultrapassado. Como alguns dizem que são palavras escritas por um ser humano e, portanto, se é uma palavra escrita por um ser humano, são palavras frias. O que não é verdade. A palavra é palavra de Deus e ela é atual, ela é eficaz. Ela deve iluminar a nossa vida, desde que eu esteja pronto, disponível para que os frutos que a palavra de Deus quer produzir em mim, eu esteja aberto a receber. Por isso o profeta insiste, dizendo que a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, sem antes ter realizado aquilo que ela precisa fazer. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que eu pretendia ao enviá-la. Então é preciso, né, a gente se abrir para que a palavra produza fruto, né, os frutos que Deus precisa, os frutos que Deus deseja, que não é nada mais, nada menos do que vivermos segundo a sua palavra. Como aquela palavra do Evangelho de Mateus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Pedro diz para Jesus, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Como vai dizer o Salmo, tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então é preciso a gente colocar, né, disciplina na nossa vida para escutarmos com atenção aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Depois, na carta de Paulo aos Romanos, a segunda leitura que nós ouvimos, o versículo 18 me cutuca mais do que todos os outros versículos. Diz assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. O versículo 18 tem duas expressões para a nossa meditação. Primeiro, entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que se deve. Os sofrimentos do tempo presente. Será que tem sofrimento na nossa vida? Tem sofrimento na vida de vocês, sim ou não? Imagine, padre, claro que não. Minha vida é tranquila. De boa. Sofrimento? Tem não, imagine.
absurdo pode pensar que tem sofrimento na vida da gente? Mas é possível a gente viver sem nenhum tipo de sofrimento? Se vocês souberem, por favor, me ensinem que eu quero aprender. Não é possível. E não temos que nos desesperar, não temos que nos descabelar. Tudo bem que o descabelamento, em alguns casos, é natural, viu? Não tem jeito o que fazer. Você faz de tudo, não segura, não tem jeito. Mas não adianta a gente se descabelar. O sofrimento é manifestação também de Deus. Deus também nos visita no sofrimento. Deus também nos visita nos sofrimentos. E é por isso que a gente precisa saber aproveitar os sofrimentos que acontecem na nossa vida, que não somos nós que buscamos, porque nós também não somos masoquistas a ponto de querer sofrer. Ah, eu quero sofrer para fazer a experiência de Deus no sofrimento. Você quer. Porque não é coisa boa. Em si não é. É exigente, é doloroso. Mas, porém, contudo, entretanto, é uma forma de Deus nos visitar. E ele acontece na nossa vida de forma inesperada. Aí Paulo diz, entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que se deve manifestar em nós. A primeira impressão é que Paulo está comparando o sofrimento com a glória. Só que não, porque para nós cristãos, a glória vem depois da cruz. Para contemplar a glória, é preciso passar pela cruz. Se o tempo presente nos causa sofrimento, é preciso que a gente confie, é preciso que a gente continue voltando o nosso olhar para Deus, porque um dia este sofrimento vai passar. Um dia vai passar. Né? Não vai ser para sempre. Vai durar só até a morte. Desde que durante a vida a gente tenha vivido segundo aquilo que Deus nos pede. Porque se não viver de acordo com aquilo que Deus nos pede, o sofrimento vai perdurar depois da morte. Lá nos quintos. Ou você acha que os quintos não tem sofrimento? Também não sei, nunca fui para lá. Também não quero ir. Mas eu preciso viver uma vida honesta, santa, segundo a palavra de Deus, porque senão também corro o risco de ir para lá. Mas os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados. Nem merecem ser comparados com o que deve ser revelado em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por causa da dependência daquele que a sujeitou. Então, porque o sofrimento, né, da nossa vida é também uma forma de Deus nos redimir. Redimir a nós e redimir muitas vezes as pessoas com quem nós convivemos. E é preciso que a gente ofereça este sofrimento, pequeno sofrimento, como sinal de redenção. Não é que Deus mandou o sofrimento porque a gente é tão ruim que a gente merece sofrer. Não. Não. Mas no sofrimento nós somos mais parecidos com Jesus. No sofrimento nós entendemos tudo o que Jesus fez por amor a nós. E no sofrimento nós entendemos a entrega de Jesus e entregamos também e fazemos também nossa entrega naquilo que sofremos, naquilo que padecemos. Isso é bonito, isso é piedoso. E por fim, o Evangelho. Eu vou explicar o que não está no Evangelho. Eu vou usar um pedaço do Evangelho para explicar o Evangelho. O que não está, eu digo, está o que não foi lido.
O texto longo, eu fiz a opção de ler o texto curto, o texto breve. A partir do versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Aí Jesus responde: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É uma frase, né, que é nebulosa. E a gente lê isso assim, fala, como assim? A pessoa que tem vai ter mais, a pessoa que não tem não vai continuar não tendo, e até o que tem vai perder. Quem tem vai ter mais, quem não tem vai perder até o que não tem. A gente lê isso e fala assim, mas o que significa isso? Esse mistério que Jesus está, né, manifestando. Por isso que eu lhes falo, aí vem o texto depois fica pior, tá? Até aqui não é a pior parte. Veja, escute só. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, e nem compreendam. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Aí vem a resposta. Por que que em algumas pessoas acontece isso? Olha a resposta que Jesus dá. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Aí, diante disso, nós nos perguntamos, o que é que torna o nosso coração insensível a ponto da gente não escutar, ou de escutar e não entender o que a palavra está nos dizendo? Certamente coisas que nós colocamos no nosso coração. Situações. Porque vejam, por que a gente nunca esquece uma mágoa causada por uma pessoa próxima? Por algum familiar, alguém muito chegado a nós, que faça alguma coisa que deixe a gente magoado, a gente não esquece. Por que a gente não esquece? Porque a gente guarda no coração. E aquilo que a gente coloca no coração, a gente não esquece. Só que às vezes nós enchemos o nosso coração com entulhos. Nós enchemos o nosso coração com palavras ruins. Nós enchemos o nosso coração com palavras que nos adoecem, que nos tornam insensíveis de coração. E aí a palavra de Deus não produz resultado. A gente escuta, a gente lê, a gente medita todos os dias, a gente faz acesso a 385 vídeos e áudios de mensagens do Evangelho do dia, mas a gente escuta 385 e não presta atenção em nenhum. A gente até compartilha, né, nos aplicativos as mensagens do Evangelho do dia. A gente manda para um monte de gente. Mas nenhuma daquelas mensagens que a gente ouviu caiu no coração e mudou a nossa vida. Porque, de algum modo, nós tornamos o nosso coração insensível de tanta coisa ruim, de tanta porcaria, desculpe, que a gente colocou dentro da gente, que a gente guardou no coração, e tornamos-nos insensíveis. E aí não produz resultado, não produz efeito.
a palavra de Deus. E Jesus pede, né, a conversão. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouviram. Jesus disse isso para os discípulos e diz isso para nós também. Então, o que nos faz pensar que nós somos privilegiados por ouvirmos essas coisas. Mas não basta ouvir e passar direto, ela tem que ouvir e parar, penetrar no coração, mudar de vida, mudar de atitude, mudar de mentalidade. Reconduzir a nossa vida segundo aquilo que Deus espera, segundo aquilo que Deus deseja. E aquilo que Deus espera, aquilo que Deus deseja, lembre-se da segunda leitura da missa de domingo. Nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, viver segundo o Espírito é justamente direcionar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus deseja. E tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus para nós, vai fazer mal para nós e vai atrapalhar a santidade da nossa vida. E é dessas coisas que a gente precisa, né, não deixar que elas caiam no coração, porque são essas coisas que tornam o nosso coração insensível. Aí vem a explicação de Jesus da parábola, que eu deixei de proclamar. Agora eu uso a explicação de Jesus para explicar a parábola de Jesus. Olha o que Jesus disse. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Segundo, este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Quantos e quantas pessoas a gente conhece que passaram por esses dois tipos de terreno, o primeiro e o segundo que eu citei, que Jesus fala no Evangelho. E ele continua. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. Quarto, a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra, compreende, esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. 30 por semente. Jesus explica. E aí eu poderia perguntar para você assim, você já sabe qual é a pergunta que o padre poderia fazer. Qual é o tipo de terreno que você é? Não, eu não vou perguntar qual é o tipo de terreno que você é. Por que a palavra de Deus ainda não produziu fruto na sua vida? Por que a palavra de Deus ainda não produziu fruto na sua vida? É você que tem que responder esta pergunta. E para encerrar, pequeno pensamento da vida de São Roque. São Roque, de tantas experiências profundas que ele fez, certamente a mais significativa foi ter morrido da doença que ele cuidou. O pessoal estava contaminado pela peste, ele estava fazendo peregrinação, visitando os túmulos de São Pedro e São Paulo, e muita gente, durante as viagens dele ficaram doentes, ficaram enfermas. Ele gastava tempo dele cuidando.
daqueles enfermos. Cuidando com muito amor, com muita caridade. E de tanto se envolver com os doentes, ele também acabou sendo contagiado pela doença. E quando soube que tinha sido infectado pela doença, ele demonstrava ainda mais amor para com as pessoas. No tempo forte da pandemia que nós vivemos esses 2, 3 anos passados, muita gente se recuperou, né, a devoção a São Roque, né, para que passasse também para aqueles momentos difíceis que nós vivemos. Então é importante a grande lição, né? Poderíamos tirar inúmeras lições, como todos os santos, quando nós celebramos, muitas lições da sua vida diz respeito a nós. Mas o cuidado e a caridade para com os necessitados que ele teve é algo que deve sempre chamar a nossa atenção. Se nós cuidamos de alguém e que essas enfermidades que hoje, né, cuidamos não são enfermidades de pestes, né, como era o caso de São Roque, mas são enfermidades que exigem de nós, exigem de quem cuida, né, uma dedicação extrema. Pessoas que cuidam de enfermos nas suas próprias casas, né, longas datas, longos períodos, e pessoas que enfrentam na sua própria carne também enfermidades. Então, olhando para o exemplo de São Roque, que mesmo em meio a tantas dificuldades, que nós nunca desanimemos, que nós confiamos sempre em Deus e que, por meio do sofrimento que Deus muitas vezes permite que nós vivamos, a gente saiba também experimentar a presença dEle, nos consolando, nos curando, nos incentivando, nos renovando e reanimando para que a gente continue a nossa caminhada. Nunca desistindo de seguir os passos de Jesus, confrontando e conformando a nossa vida ao mistério do sofrimento da cruz de Cristo. Consolando até mesmo aqueles que passam por situações, né, mais difíceis e mais terríveis, né, que a gente faça com carinho e amor, como fez São Roque, cuidando daqueles que eram contaminados pelas pestes. São Roque interceda por nós para que nós observemos o seu exemplo e também nos tornemos discípulos fervorosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes e cheios de fé, apresentemos ao Senhor as nossas preces com a oração da comunidade. Então, vamos nós corresponder a São Roque e o nosso bom Deus. E a resposta vai ser: pela intercessão de São Roque, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de São Roque, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja do mundo inteiro,
para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem. Rezemos. Pela intercessão de São Roque, ouvindo, Senhor. Abençoai, Senhor, os pais e mães de família que sejam semeadores da vossa palavra em seus lares. Rezemos, Senhor. Intercessão de São Roque, ouvindo, Senhor. Abençoai, Senhor. Fortalecei, Senhor, os que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes. Rezemos. A intercessão de São Roque, ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a viver o seguimento de Jesus, produzindo muitos frutos de conversão. Rezemos, Senhor. Intercessão de São Roque, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade que tem São Roque como seu padroeiro, que ela floresça com luz brilhante ao meio desse mundo cheio de trevas. Rezemos. Pela intercessão de São Roque, ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acolhei com bondade os pedidos que vos apresentamos sobre a intercessão de São Roque, nosso padroeiro. Os pedimos por Jesus, vosso Filho querido, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar com o pão e o vinho nossa vida, para que tudo seja transformado pelo Senhor. São Roque, a ti louvores, preces cheias de santo amor, lá no céu entre os esplendores, nos protege com teu amor. São Roque, ó Pai amado, nós te amamos de coração. Teu nome tão venerado, clamamos com devoção. São Roque, ó Pai amado, nós te amamos de coração. Teu nome tão venerado, clamamos com devoção. Nós queremos a ti, São Roque, glória eterna no céu gozar, e a teus filhos que aqui sofrem, vem as dores aliviar. São Roque, ó Pai amado, nós te amamos de coração. Teu nome tão venerado, clamamos com devoção. São Roque, ó Pai amado, nós te amamos
nosso Senhor nos faça e contigo no céu reinar. São Roque, ó Pai amado, nós te amamos de coração. Teu nome tão venerado, clamamos com devoção. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo dos vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Roque e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvemos o nosso Deus com nossa prece eucarística, nossa oração número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Roque, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Júlio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Especialmente lembramos seu Dirceu e a dona Clóris. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cantemos Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. É feliz todo aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santíssimo corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus que eu vou receber, me guarde para a vida eterna. Atenção para o momento da Santa Comunhão. Nosso corredor central é um corredor estreito, então a gente vai fazer assim: comunga primeiro as pessoas que estão desse lado e depois as pessoas que estão deste lado, certo? Primeiro desse, depois desse lado. Por uma questão de espaço, né? Como o corredor nosso é estreito,
né? Assim não fica muito tumultuado. Possa eu guardar, se os mandamentos obedecer, não vai o mal acontecer. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. Quando tuas leis eu aprender, vou te louvar e agradecer. Eu vou guardar teu mandamento, mas não me deixes no esquecimento. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. Os que as maldades sabem evitar, a estrada certa vão encontrar. Senhor, tu destes os teus mandamentos para que sejam sempre guardados. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Convido você, meu irmão, minha irmã, recolha-se em oração de ação de graças pela Santa Eucaristia que você acabou de receber. Oremos. Tendo participado com alegria do banquete da salvação, nós vos pedimos, ó Pai, que, imitando a caridade de São Roque, participemos com ele da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Nós faremos uma pequena procissão. Vai até São Miguel Arcanjo, né? Desce lá, sobe, depois a gente volta, né? Aí quando chegar aqui, chega todo mundo com fome e fica mais fácil para o almoço, né? Antes, porém, eu quero convidá-los, né, a rezarmos uma Ave Maria pela família do seu Dirceu e também pela família da Dona Clóris, para que Deus os fortaleça e conceda a esses nossos irmãos o esplendor da luz perpétua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem vai conduzir o andor de São Roque pode se aproximar. Nós vamos fazer uma pequena procissão, rezando, cantando, meditando. Depois retornamos, nós daremos a bênção aqui, né, na frente da igreja, ao retornarmos à procissão.
alcançai-nos santa bênção. Junto a Deus nosso Senhor, atendei a nossa prece, pelo vosso amor. Peregrino nesta terra, viva a imagem do Senhor, Pai dos pobres e aflitos, vítimas do puro amor. Ó São Roque, alcançai-nos santa bênção. Junto a Deus nosso Senhor, atendei a nossa prece, pelo vosso amor. Sede sempre nosso santo, poderoso protetor, e conduz os seus devotos pelas sendas do Senhor. Ó São Roque, alcançai-nos santa bênção. Junto a Deus nosso Senhor, atendei a nossa prece, pelo vosso puro amor. Som, som, som,
e, som, e.
Todos os que estão aqui, vamos juntos nos colocar em pé por um instante para encerrarmos a nossa Santa Missa, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concedeu, por todas as graças que Ele tem nos dado por intercessão de São Roque. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Prepare o pulmão para que ele viva bem bonito a São Roque. No 3, nós gritaremos viva. 1, 2, 3. Viva São Roque! Viva nosso padroeiro! Viva Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Roque, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos em frente. Boa festa a todos nós.